Sejam bem-vindos a mais um Café com Psi especial de sábado. Estamos aqui com alegria no coração e predisposição para fazermos aquilo que verdadeiramente importa, abençoar vidas. E fazemos isso diariamente aqui neste canal às 6h15 da manhã, exceto no domingo, mas de segunda a sábado temos um programa inédito para falarmos das boas notícias, para falarmos da vida e de algo que tem dicas preciosas para você, aluno, aluna do Café com Psi, se apropriar delas e melhorar muito a sua qualidade de vida. Eu me chamo Bruno, sou um facilitador aqui de um conteúdo que alinha gestão das emoções à espiritualidade, aquilo que a escola tradicional não te ensinou, aquilo que as pessoas do cotidiano não te ensinaram. Você tem a oportunidade de aprender um pouco aqui no Café com Psi para te aguçar um pouquinho mais sobre a importância da gestão das emoções na vida do ser humano. E hoje, dentro do Café com Psi especial, nós temos uma temática muito rica, muito peculiar a respeito da terapia do esquema. Vamos dizer assim que eu vou dar algumas pinceladas, algumas dicas práticas para você aplicar essa teoria na sua vida diária e você vai ver como é importante trabalharmos a gestão das nossas emoções. Olha só o tema que nós vamos trabalhar hoje: modos emocionais e feridas da infância. Modos emocionais e feridas da infância. A aula de hoje promete. Chama mais gente para estar conosco aqui. Você pode compartilhar, você pode falar com as pessoas sobre o Café com Psi. É um programa diário que estamos aqui sem nenhum custo, investimento para você, a não ser o seu tempo, que é algo mais valioso que você pode investir hoje. Então invista em algo que vai construir a sua jornada, vai construir em você algo que vai levar para o seu conhecimento, e algo que ninguém tira de você, chama-se conhecimento. Bruno, como é que eu me torno um aluno do Café com Psi? É prático, é simples. Basta você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você seja notificado, notificada sempre que houver um vídeo novo. E também curta o vídeo se estiver fazendo sentido para você. Dê o seu joinha, dê o seu like, escreva o seu comentário e juntos nós vamos construindo a nossa jornada aqui. A terapia do esquema é uma terapia que ela foi criada por um psicólogo norte-americano, Jung, melhor chamado de Jung, é Jeffrey Jung. Nós, da psicologia, os psicólogos, nós chamamos carinhosamente Jeffrey Jung de Jung. A terapia do esquema, que nada mais é que uma revolução na psicologia. Vou ler algo aqui sobre Jung. Ele revolucionou a psicologia ao desenvolver essa abordagem integrativa que une a terapia cognitivo-comportamental tradicional a elementos da teoria do apego, Gestalt e psicanálise. Bruno, o que é isso? São abordagens da psicologia que nós, psicólogos, trabalhamos com os nossos pacientes. Nós nos identificamos com uma teoria e trazemos aquela teoria para dentro do consultório, para dentro do ambiente do consultório, e trabalhamos essa teoria de maneira a ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a fazerem uma autoanálise, a desenvolverem comportamentos adequados, a transformarem pensamentos que são pensamentos destrutivos, pensamentos automáticos, e a controlar a gestão das emoções. Então nós pegamos alguns pensadores, alguns teóricos, estudamos, nos debruçamos em cima e geralmente os psicólogos eles pegam uma linha de pensamento e trabalham ela, ok? Então esses elementos foram unidos, integrados, vamos dizer assim, e ela foi criada nos anos 90. É uma teoria muito recente. Se a gente for falar de ciência, não é isso? A psicologia é uma ciência muito nova.
para tratar paciente com transtornos de personalidade e padrões de sofrimentos crônicos e difíceis de mudar. Então hoje aqui no Café com Psi, nós vamos aprofundar um pouco mais na terapia do esquema. Vamos falar sobre os modos emocionais. Vamos falar de algo que é tratado da experiência na infância e que podem influenciar nas relações na vida adulta. Muita coisa do que nós experimentamos na nossa infância, seja algo bom ou algo ruim, foi tratado lá na infância e é levado para a vida adulta. Vou abrir um parêntese aqui na aula de hoje, porque nós estamos trabalhando neste mês de maio, o maio amarelo, ou maio laranja, o maio roxo. É um maio que várias áreas da saúde estão trabalhando algumas questões, mas algo que nós vamos trabalhar muito nesse mês de maio, já está sendo trabalhado e divulgado, é a respeito do abuso sexual infantil no adolescente. É algo que é muito pouco falado, porque existe uma estrutura organizacional muito forte para abusadores, para proteção de abusadores, vamos dizer assim. Precisamos mudar muito a legislação no Brasil, porque a legislação do Brasil beneficia o abusador, beneficia quem faz o crime, não é isso? E a criança, ela é pouco escutada, ela é pouco levada em consideração. Muitas pessoas querem passar pano para abusadores, principalmente abusadores de criança. E eu não falo só da área sexual, mas o abuso psicológico. E nós não podemos compactuar com isso, ok? Então, Jung desenvolveu formas emocionais de funcionamento chamados de modos. Que são eles? Vou falar algum deles aqui. Criança ferida, protetor desligado, crítico interno, hipercompensador. Eu não vou entrar no mérito de cada um deles, porque aqui daria aulas subsequenciais. Mas eu prometo que eu vou trazer um conteúdo robusto sobre isso, principalmente agora em maio, para tratarmos mais significativamente como orientação sobre essa área que é muito importante. Mas esses modos, eles aparecem especialmente em situações emocionais intensas. Às vezes uma reação muito forte no presente tem relação com necessidades emocionais que não foram atendidas no passado. Muitas pessoas na infância não foram bem cuidadas, foram abandonadas pelos pais, foram rejeitadas pelos pais, foram abusadas pelos pais. É muito difícil lidar com isso no presente. Por quê? A pessoa que era para trazer proteção não trouxe. E é muito difícil, até mesmo para o jovem, para o adulto, lidar com essas experiências negativas. E como profissional da área, eu escuto muitas pessoas que sofreram abusos na infância, que viveram uma vida desprotegidos na infância, e o Estado também omitiu muitas vezes, porque a criança foi silenciada, a criança não teve uma voz ativa. Quantas crianças chegam para as mães e falam, olha, tem um abusador dentro de casa, e a mãe para com isso, porque ela quer proteger o abusador. O pai também protege o abusador, ou até mesmo entrega para o abusador. Quantos relatos de crianças que foram entregues a abusadores, porque eram amigos, colegas dos pais, e ficavam as crianças nas casas e eram abusadas ali. Então, é algo que eu estou entrando muito nesse tema, não é? Porque isso mexe muito comigo, porque criança, gente, é algo que é para ser protegido. A pureza da criança precisa ser protegida, não é isso? E muito do que nós vivemos hoje, na vida adulta, é reflexo
das marcas, das feridas na infância. Das feridas enquanto criança. Por causa de quê? O protetor desligado. A ausência de proteção. A omissão da proteção. Comece observando. Em que situações você reage de forma desproporcional? Talvez muita coisa do que acontece hoje é reflexo de algo do passado que você ainda não trabalhou muito bem. São sinais do passado que precisam ser trabalhados no presente. Você tenta atacar, fugir ou se fechar? Geralmente uma pessoa que tem marcas, feridas na alma, na dor, lá na infância, ela se torna um adolescente, um adulto, um jovem que ataca para se proteger, que fere para se proteger, que foge para se proteger ou que se fecha para se proteger. Só que o que aconteceu lá no passado não pode te paralisar, porque você tem um futuro brilhante pela frente. Então não se feche para o novo. Se permita viver uma vida diferente, porque existe conserto. Você consegue corrigir sim, corrigir a rota. Os erros do passado de quem te feriu, não, mas você pode mudar a sua trajetória. Esquecer não tem como, gente. A nossa memória, ela é saudável. Mas o que está lá no passado não pode te doer mais. Perdoa, libera perdão, não é isso? Libera isso dentro de você, que é muito importante. Quais emoções aparecem com mais frequência? É importante você identificar isso. Sabe por quê? Porque isso ajuda a identificar padrões automáticos. Padrões sintomáticos automáticos, que causam dor, que causam feridas, que causam até mesmo raiva, sentimentos ruins, fechamento das emoções, querer fugir da situação, dos problemas para se enfrentar. Não é isso? Segundo Jung, compreender seus padrões emocionais não é viver preso ao passado. Pelo contrário, é desenvolver consciência, autoconsciência sobre como sua história influencia suas emoções e relações hoje. Gente, é muito importante nós entendermos que visitar o passado para tratar o hoje é importante. Não é para ficar lá preso ao passado. Pelo contrário, é demonstrar consciência e maturidade emocional sobre como a história influencia suas emoções e relações hoje. Quantas coisas eu vivo do presente influenciado pelo passado, mas coisas que estão lá no passado e que trazem um sentimento hoje de tipo, isso aqui vai doer, então eu vou trabalhar para que essa dor seja aliviada e ela não venha e me paralise. São muitas dores da infância, são muitas dores na adolescência. Se abrirmos o livro da nossa história, pode decepcionar muitas pessoas. Porque muitas pessoas acham que fizeram bem o papel. E a nossa infância, ela foi machucada, ela foi ferida, ela teve um marco negativo às vezes. E esse marco negativo, muitas pessoas levam para a sua jornada de vida. Então, tratar isso é muito importante. Se você tem dores do passado, dores que estão lá e elas doem hoje, e através dessas perguntas você foi aguçado e percebeu que precisa de ajuda, procure ajuda profissional. Procure ajuda de um profissional da área de saúde. Procure um terapeuta
para te ajudar. E terapeuta é psicólogo. Porque quem dá terapia é somente psicólogo, para cuidar da mente. Procure um psiquiatra para te medicar se for necessário. Procure sim um psicanalista para poder te ajudar na autoanálise. E que você procure ajuda de profissionais para poder trabalhar melhor a gestão das suas emoções. Muitas pessoas têm se aberto para isso e têm melhorado e muito a sua qualidade de vida. Eu sou sempre adepto a terapias que fazem com que o ser humano melhore, mas procure a ajuda certa para poder te ajudar, ok? Gente, chegamos ao final de mais um conteúdo aqui do Café com Psi. Hoje, trabalhando um pouco, dando uma pincelada muito superficial sobre a terapia do esquema, que é algo que podemos abrir um seminário, né? Para podermos trabalhar essa abordagem. Mas fica aqui o meu convite para você poder, a cada dia mais, estar conosco aqui no Café com Psi, ok? Eu te espero na segunda-feira, às 6h15 da manhã, com uma série inédita do nosso Café com Psi tradicional, ok? Eu desejo um dia de paz e de provisão para você, um excelente final de semana, até segunda-feira, às 6h15 da manhã. Um grande abraço, Deus te abençoe.